me enrolei todo, nem almocei. Eu tive que sair, eu saí meia-noite ontem de Maringá para ir para Umuarama para buscar minha filha que estava com suspeita de dengue, e aí eu peguei um ônibus para lá porque ela estava de carro, aí eu vim trazendo o carro dela para cá, e aí essa enrolação toda até chegar aqui, porque ainda descansamos lá, tinha que sair de lá mais tarde, etc. E aí vim direto, mas tudo bem, deu certo, tá? Ótimo. Vamos continuar exatamente onde a gente parou na aula passada, tá? Estou gravando aqui, beleza. E eu vou voltar aqui, vou até dar uma relembrada aqui rapidinho. Deixa eu falar um pouquinho sobre os números complexos, né? Então deixa eu roubar aqui alguns gráficos e fórmulas que estão aqui no nosso livro, tá ok? Então ele até colocou, vou até colocar aqui, mas
apertar uma coisa dessa aí. Já deu. Beleza. Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, a gente falou que vai fazer uma recordação sobre números complexos, né? E a primeira coisa que a gente vai usar no nosso curso, e usa muito nos cursos de engenharia elétrica, é que a gente não vai usar a letra I, certo? A gente vai usar a letra J para representar a raiz de -1, tá? Então aqui, ó, a gente, em vez de usar a letra I, né, que normalmente aparece nos livros de matemática, a gente vai usar a letra J, tá ok? Por que apareceram os números complexos, eu não vou entrar no detalhe, mas na verdade, quando você fala no J, você fala no I, eles referem-se a números imaginários, digamos assim, né? E uma das coisas que até atrapalhou, estava lendo isso ontem, o desenvolvimento aí dos números complexos foi usar esse termo imaginário, né? Porque na verdade ele existe, então não é imaginário, é um número, tá? Definido num outro conjunto que não é o número dos números reais, tá certo? Quando você tem então esse J, você faz o seguinte: quando você começa a trabalhar, quando a gente está trabalhando nos números reais, normalmente a gente consegue representar, né, os números reais numa reta, né? Ok? Uma reta, você tem aqui os números reais, tá? Ok? Como você vai acrescentar agora um número complexo, então você não vai trabalhar só com uma coordenada, né? Você vai precisar de uma outra componente aqui, certo? E aqui é um eixo perpendicular ao eixo real, e a gente vai definir como eixo imaginário, tá? Então no eixo real você tem os números reais, no eixo vertical você tem os números imaginários, e no plano todo você tem todos os números. Você tem o plano complexo, tá certo, pessoal? Chama isso aqui de plano
complexo. Tá? Então, notem, isso é uma coisa importante vocês lembrarem disso. Né? Na verdade, quando você está trabalhando com números complexos, você não está trabalhando numa linha, você está trabalhando num plano, tá certo? Então, por exemplo, quando isso vocês vão ver mais tarde, quando a gente estiver trabalhando com transformada de Laplace, que a gente vai chegar na segunda parte desse nosso curso de sinais 1, vocês vão ver que a transformada de Laplace, ela é uma equação assim, né? Você tem transformada de Laplace de uma função do tempo, certo? Pode ser uma função real, pode ser uma função imaginária, tá? Imaginária não, uma função complexa, né? É uma função qualquer. Ela é definida, né, de uma maneira bem geral, como sendo essa integral aqui, ó. Integral de menos infinito até mais infinito, de f de t elevado a menos st dt, tá? É uma integral no tempo, tá? Porém, esse termo aqui, ó, como é uma integral em t, aqui, né, o que vai acontecer? Tem um s aqui. O que vai acontecer, já que você está trabalhando com uma integral definida, ó, de menos infinito até mais infinito, né? O que vai acontecer é que quando eu terminar de fazer essa integral, não vai ter mais a variável t, porque eu integrei na variável t uma integral definida, certo? Então, substituir valores, não vai ter a variável t. O que vai sobrar aqui? O que vai sobrar aqui é uma coisa, essa função aqui, ó, é um f grande de s, né? Esse s aí, o que é, né? Por definição, tá? Por definição, s é um número complexo, né? Dessa forma aqui, ó, sigma mais j ômega. Vocês não precisam se preocupar com isso agora não, pessoal, só estou adiantando, só para mostrar o meu ponto aqui, tá? Então, o que está acontecendo? Você tinha uma função do tempo, quando você aplicou essa transformada integral, que é a transformada de Laplace, você chegou numa função de s. E s está no plano, né? Então você saiu, né, de uma coisa que estava definido na linha, digamos assim, no t, e partiu para um cara que está definido no plano complexo. Por isso, por exemplo, que as transformadas de Laplace, né, e a transformada z também, vocês vão ver isso, porque a transformada z, em vez de usar um s, usa um número chamado z, tá? Que também é um número complexo, ou seja, ele também tem parte real e tem parte imaginária. Por isso que fazer a transformada inversa de Laplace, que é o quê? Se a transformada direta é isso, a transformada inversa é isso aqui, ó, L a menos 1 do f de s. Né? Você quer que seja uma relação 1 para 1, ou seja, você quer que tenha o f de t ali, você voltar para o f de t. Isso é importante? Cara, isso é importantíssimo, porque o que a gente vai fazer quando a gente estiver trabalhando com as transformadas? Né? A gente vai trabalhar... Pessoal, sinais sistemas é ferramenta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ensinar para vocês transformada de Laplace, vai ensinar para vocês transformada de Fourier, vai ensinar para vocês transformada Z. E aí vocês vão resolver os problemas usando essas ferramentas. Por exemplo, agora que a gente vai ensinar transformada de Laplace, não vou nem entrar lá direto, porque eu ainda tenho que falar um monte de outras coisas, né, para mostrar que eu posso usar a transformada para resolver alguns problemas. Então, primeiro, eu tenho essa parte inicial aqui, eu até estou falando de complexos, etc., mas é para a gente ter uma base inicial. Mas o que acontece? A gente vai usar a ferramenta. Então, o que acontece num circuito elétrico? Lá, como eu falei na aula passada, você tem um circuito elétrico RL, RC, RLC. Né? O que vai acontecer? Você tem um circuito desse tipo e você quer resolver esse circuito para saber como é que é a solução, qual é a tensão num determinado capacitor ou a corrente num determinado indutor. Bom, vocês vão ver isso. Se vocês usarem as técnicas que vocês aprenderam lá em circuitos, vocês vão ver que vocês vão estar muito limitados em circuitos 1, né? Que é o final de circuitos 1, são essa parte aí de RL, RC, RLC, né? Por que muito limitados, Abel?
porque vocês vão ver que os exercícios que vocês fizeram só eram com corrente contínua. Vocês vão ver, às vezes até parecia uma onda quadrada, mas a onda quadrada o que é? Nada mais é do que uma corrente contínua, por exemplo. Imaginando uma corrente com onda quadrada, é uma corrente contínua que depois você subtrai mais uma corrente contínua, né? Aí fica uma coisa assim, né? Você tem isso, aí depois de um tempo você subtrai um outro pedaço, e aí você fica com uma onda quadrada, certo? Então, isso já eram os problemas difíceis. Imagina se você quiser entrar com outra forma de onda no seu circuito. Se você quer entrar, por exemplo, né, com uma forma de onda senoidal. Ah, mas aí você usa o que a gente aprende lá em circuitos 2. Você trabalha com fasores, né? Na verdade, você até pode usar. Só que a primeira coisa que vocês aprendem lá quando vocês estão trabalhando com fasores e aparecem as ondas senoidais e cossenoidais, o que é? É que vocês vão trabalhar no regime permanente, ou seja, o circuito já ficou estabilizado, certo? Quando você faz isso. E aí o que acontece? Você não vai analisar o transitório. O que é transitório? A gente aqui, no nosso curso de sinais, a gente também não vai se preocupar tanto assim. Quer dizer, desculpa, a gente vai mostrar a resposta completa de um circuito. A resposta completa sempre é a resposta transitória e a resposta no estado estacionário. Isso serve para circuito elétrico, para sistemas de controle, etc. E isso é importante, Abel, conhecer essa resposta transitória. Bom, para a gente que é da engenharia elétrica, é super importante, e essa resposta transitória é super rápida, porque nós trabalhamos com frequências muito altas, né? E aí, se você tem um transitório que não está bem comportado num determinado circuito, pode queimar um componente, tá? Na engenharia química, por exemplo, eles também trabalham lá com sistemas de controle e também tem que calcular coisas no transitório. Porém, na engenharia química, o que acontece? Os tempos são enormes, né? Então, em vez de você trabalhar com milissegundo, você trabalha com semanas, você trabalha com meses. E às vezes o transitório para ele lá é muito pior de ser analisado. Pode explodir uma caldeira porque o cara não conseguiu fazer o cálculo correto. E não explode instantaneamente, pelo menos no circuito elétrico, você lá plugou, pum, queimou, né? É melhor? Às vezes sim, né? Porque você já viu que está alguma coisa errada. Na engenharia química o cara plugou, está funcionando legal, está bacana, né? Aí 2 meses depois, pum, explode, tá? Por quê? Porque os tempos são... o transitório deles é complicado, certo? Então a gente tem que ver isso, tá? A gente tem que saber essas técnicas aqui para aprender também a resposta completa de um circuito, né? Vocês ainda não viram isso, até viram um pouco, mas só para formas de onda, digamos, de tensão e corrente contínua. Agora a gente vai ver para qualquer uma. E por que eu estou falando isso tudo? Porque na verdade, né, para a gente trabalhar com transformada de Laplace e ajudar a gente a resolver esses problemas, a gente vai aplicar a transformada de Laplace num circuito. Quando você aplica, o que acontece? O resistor, ele não muda nada. A relação tensão-corrente no resistor é uma constante. Vocês já sabem disso, tá? V igual a RI, certo? Então não muda nada. O resistor continua sendo resistor. Porém, vocês sabem que a corrente no capacitor é o quê? C dV/dt. Ou seja, a corrente é uma constante que multiplica a derivada da tensão em relação ao tempo, certo? E no indutor é o análogo do capacitor, né? É o dual que o pessoal fala. É só trocar corrente por tensão. O indutor é igualzinho ao capacitor, só que ele é dual, quer dizer, você troca corrente por tensão, ou seja, a tensão no indutor vai ser o LD e LDT, certo? Aí já tem uma derivada, certo? E aí você, se coloca isso tudo para trabalhar no circuito, você tem equações diferenciais, você não quer isso. Usando transformada de Laplace, você transforma equação diferencial numa equação algébrica. Quando você aplica ela, esse S, né? Por exemplo, quando você aplica a transformada de Laplace a uma derivada, tá? Aparece
né, um S vezes alguma coisa, né, ou aparece alguma coisa dividido por S, quando você aplica numa integral, por exemplo, tá? E aí, o que acontece? Vocês vão ver lá que quando você faz a transformação do circuito que está no domínio do tempo para Laplace, né, o que acontece com o circuito? Né? O resistor continua sendo R. Já o capacitor vira, digamos, de uma maneira figurada, um resistor que vale 1 sobre SC. Por que você fala que vira um resistor? Porque você vai usar como se fosse um resistor mesmo, só que tem uma variável S ali, 1 sobre SC. Né? O indutor vai virar um S vezes L. Você vai usar como se fosse um resistor, só que vai aparecer o quê? Um S vezes L, tá ok? Ou seja, quando você for resolver o circuito, né, vai aparecer vários S's, certo? Normalmente uma corrente ou uma tensão, né, vai dar alguma coisa assim, ó. Um I de S vai dar uma coisa assim, S mais 2 sobre S ao quadrado mais 3S mais 5, por exemplo. Essa é a corrente no domínio da variável S, ou seja, no domínio do Laplace. Acabou teu problema? Acabou uma parte, você já encontrou a corrente. Você já encontrou a corrente. Só que você não trabalha com a corrente no Laplace, ninguém enxerga isso. Imagina desenhar isso aqui. Imagina desenhar como é que é complicado você desenhar essa função. Porque S, pessoal, é um número complexo. Então você tem que ficar chutando valores para, digamos, para a parte real e chutando valores da parte. E aí você, entendeu o que eu estou falando? Então chuta valores para a parte real e imaginária. Para cada S, o que vai acontecer? Vocês estão entendendo? Essa equação é quase que um plano. É difícil de você entender qual é essa função. Isso aqui é uma forma de onda, uma coisa linear em relação ao tempo. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer a transformada inversa aqui. Em vez de f de s, o i de s. O que vai você ter no final? O i de t. Tá? Então, Laplace é ótimo. Você transforma equações diferenciais em equações algébricas e você não precisa ficar decorando como é que resolve a equação diferencial. Mas quando você faz a transformada inversa, você tem que sair do plano, né? Então a transformada inversa de Laplace, matematicamente falando, é uma integral no plano, complicadíssimo de fazer, tá? Então você não faz. Como assim você não faz? É que a gente faz a transformada inversa de Laplace conhecendo determinadas transformadas. Então, por exemplo, ó, vamos supor que você consiga... Vocês lembram que vocês aprenderam, né? Aqui eu nem sei se vai dar certo. Aqui vai dar um número complexo, né? Deixa eu pegar um que não vai dar um número complexo. Se eu botar aqui, por exemplo... Deixa eu botar um 4 aqui e botar aqui um 3S mais 2, né? Então, a gente sabe que esse I de S que eu acabei de escrever ali agora, a gente pode escrever assim, ó, e uma coisa que a gente vai lembrar também aqui para vocês. A gente vai usar para caramba. Antigamente eu só explicava isso quando eu chegava em Laplace. Agora eu vou explicar antes. Vocês já viram isso, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é uma relação entre polinômios. Você tem um numerador na variável s e você tem um denominador na variável s, certo? Tá? Só que esse denominador aqui, ele pode ser fatorado, né? Aliás, ele sempre vai poder ser fatorado, tá? Porque é claro, às vezes fica difícil de fatorar. Se for uma equação do terceiro grau, se for uma equação do quarto grau, fatorar é complicado, porque fatorar é o quê? É encontrar as raízes, certo? Só que aqui está fácil. Esse S2 mais 3S mais 2 nada mais é do que um S mais 1 que multiplica um S mais 2, tá? Porque as raízes são menos 1 e menos 2, tá? As raízes que estão aqui, menos 1 e menos 2, certo? Então, como as raízes são menos 1 e menos 2? Sim, as raízes são menos 1 e menos 2. Se você colocar menos 1 e menos 2 nessa equação aqui, S ao quadrado mais 3S mais 2, vai dar zero, tá?
Ah, não é 1 e 2? Não, não é 1 e 2. 1 e 2 não vai dar 0, pode ver. Se você botar 1, vai dar 1 ao quadrado mais 3, né? Mais 2, não é 0, certo? Ok? Então, realmente, as raízes são menos 1 e menos 2. Legal. Então, o que você tem aqui? Você não teria uma coisa assim, ó, S mais 4 sobre S mais 1 que multiplica S mais 2? Teria. E daí, Abel? E daí, pessoal, vocês aprenderam isso, mas eu vou falar de novo para vocês. A gente consegue transformar isso numa coisa assim, ó. Vocês aprenderam isso? Não aprendi não, professor, que eu tomei pau em cálculo. Não, mas o professor ensinou. Se você não aprendeu, aí o problema é seu, tá? Deixa eu explicar. Isso aqui a gente chama de expansão em frações parciais, certo? Por que você faz isso? Porque olha só, você não quer fazer a transformada inversa disso? Quer. Só que a transformada inversa disso, pessoal, você não encontra nas tabelas padrão de transformada de Laplace. Vocês vão ver que em transformada de Laplace vocês vão usar tabelas onde existem, né, as transformadas conhecidas, e aí você tenta ajustar aquele polinômio que você tem às transformadas conhecidas, certo? E aí você quase sempre consegue, tá? Aliás, se não conseguir, é porque a transformada inversa é praticamente impossível de fazer, tá? Mas isso não é o caso, porque a gente está trabalhando com sinais físicos, sinais reais, etc. Então, normalmente transformada inversa complicada existe lá na matemática, na engenharia não, porque a gente trabalha com coisas que existem, não com coisas teóricas, ok? Então, olha só, aí você consegue determinar esse número A aqui e você consegue determinar esse número B aqui. E é um número mesmo, depois a gente vai falar sobre isso, tá? A ordem e coisas do gênero, né? E aí, o que acontece? Aí acontece uma coisa legal, vocês vão ver lá na tabela que existe, né, uma transformada, né, que diz o seguinte, ó, que a transformada de Laplace de e elevado a menos AT vezes U de T, pessoal, é o degrau unitário, falaremos sobre ele, né? O degrau unitário é uma função super utilizado no nosso curso. Aliás, no curso que vocês viram de circuitos, né, talvez não tenha sido utilizado tanto o degrau unitário, mas vocês utilizaram bastante lá em RL, RC e RLC uma chave, não tinha a chave? A chave é um degrau, galera, olha só. Ela está desligada, certo? Ela está desligada, por exemplo. Então a tensão aqui é 0. Quando você liga, instantaneamente a tensão passa a ser 1, por exemplo, 5 volts ou 10 volts. Faz o gráfico disso, 0, 0, 0, 0, instantaneamente 5, né? Isso é um degrau, certo? Vocês conseguem ver isso? É um degrau, legal? Então, por que eu estou colocando o degrau aqui? Porque a gente, vocês vão ver que por uma questão de facilidade e também porque na maioria das vezes nós sempre utilizamos, principalmente em circuitos, a variável tempo começando em t igual a 0, e aí a gente vai querer a resposta do circuito, né? E aí vocês vão ver que interessa às vezes usar essa função U de t para, digamos, zerar a parte da função, né, do sinal que é menor do que 0, tá? A gente vai ver isso. Então tá aqui, ó, transformada de Laplace de e elevado a menos at U de t, vocês vão ver que vai dar 1 sobre S mais A, tá? Onde A é uma constante real, tá? E aí o que acontece? Notem, o que eu tenho aqui é A sobre S mais 1. E aí vocês veem também, só estou dando, isso aqui é apenas um exemplo para mostrar a importância de números complexos, tá? Mas então o que acontece? Essa é a transformada de Laplace. Então, se eu tiver, por exemplo, um A, né? Vamos botar numa outra cor aqui. Se eu tiver um A, vamos supor que esse valor de A seja 3, e aqui seja S mais 2, né? O que acontece? Esse 3 é uma constante, não é? Vocês vão aprender também que a transformada de Laplace de
se a transformada de Laplace disso aqui é isso aqui, se você multiplicar isso aqui por uma constante qualquer A, o que você vai ter aqui? A transformada vai ser multiplicada pela mesma constante, certo? Então, você sabe, por exemplo, isso aqui é 3, aqui é S mais 2, a transformada inversa disso aqui vai ser o quê? Vai ser 3 vezes E elevado a menos 2t ou de t. Por quê? Porque a transformada direta chega lá, certo? A transformada direta vai ser 3 vezes a transformada de E elevado a menos 2t ou de t. A transformada de E elevado a menos 2t ou de t é 1 sobre S mais 2. 3 vezes 1 sobre S mais 2 é 3 sobre S mais 2, certo? E aí você tem a transformada inversa. Então, o que é essa operação aqui? Vocês lembram como é que se chama isso? Isso. Eu falei que vocês aprenderam? Sabem até o nome. Tá vendo? Expansão em frações parciais, tá? Tem vários casos para você fazer a expansão em frações parciais. Por exemplo, quando o denominador, que é o polinômio que você está utilizando, ele é um polinômio que tem raízes reais e diferentes. Aí é o mais fácil de todos, né? Se ele tem raízes reais diferentes, ele pode ser fatorado por S mais A, S mais B, S mais C, S mais D e assim por diante. Onde A, B, C e D são as raízes, certo? Ok? São as raízes não, são os negativos das raízes, né? Porque na verdade é S menos alguma coisa, S menos alguma coisa, S menos alguma coisa, tá? Aqui a raiz, por exemplo, é menos 1 e menos 2. Então, S menos menos 1 dá S mais 1. S menos menos 2 dá S mais 2 e assim por diante, tá? Bom, mas se tiver raiz que são raízes duplicadas ou triplicadas, aí tem uma forma diferente de fazer a expansão. E se tiver raiz complexa? Aí você fala assim, o professor está querendo foder a turma. Quando tem raiz complexa, sempre dá mais trabalho, né? Porque aí, na verdade, o numerador, né, que normalmente aqui são constantes, A e B e C ou coisas do gênero, ele passa a ser também um polinômio de grau 1, por exemplo, né? Então isso dá trabalho, dá, mas a gente tem que fazer isso. Por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente tem que simplificar o nosso problema. Nosso problema é saber a transformada inversa, né? Detalhe, eu estou falando isso aqui usando aqui a parte de Laplace, e funciona também para a transformada Z. Vocês vão ver que no caso da transformada de Fourier, nem sempre é necessário fazer isso, tá? Na transformada de Fourier, vocês vão ver que não é obrigado a fazer essa expansão, etc. Por que você fala isso, Abel? Porque na transformada de Fourier, a integral, tanto de ida como de volta, é uma integral no tempo, não é uma integral no plano. Quer dizer, na ida já não seria no plano, mas na volta seria no plano, tá? Ah, mas pô, Abel, me falaram que transformar de Fourier é foda, é muito mais difícil. Na verdade, não é, mas é porque vocês têm dificuldade no número complexo, e na transformada de Fourier aparece número complexo a rodo. A integral é no tempo? Mas vai ter vários números complexos, certo? E por isso que a gente vai aqui lembrar de algumas coisas aqui de número complexo. Tá? Eu já comecei a dar umas dicas do que a gente vai aprender também nessa parte inicial, né? Eu quero terminar essa parte inicial já na aula que vem, tá? Para a gente começar já a fazer. Na aula que vem eu já vou entrar numa parte que eu não falava também, que é a parte de operações com sinais diretos, digamos assim, com operações diretas com os sinais. Por exemplo, normalmente a gente faz operações na variável tempo do sinal. A gente vai falar sobre isso quando estiver falando sobre sinais, né? Deslocamento no tempo, compressão no tempo, né? Inversão, né? Essas operações a gente fala muito, mas a gente já está acostumado. Essas vocês não estão tão acostumados assim, mas vocês já devem lembrar, né? E aí a matemática é simples, é que vocês não fazem realmente. Eu entendo, pessoal, o cálculo é foda, tem que se preocupar, tem que focar no que é importante, mas, por exemplo, esse tipo de coisa aqui, o professor acaba nem se preocupando muito em falar com vocês, mas o que eu vou mostrar aqui, Vou desenhar aqui dois sinais, né? Vamos pegar um sinal aqui,
Professor de cálculo quer mais é ver vocês pelas costas, né? Então aqui um sinal, vou chamar ele aqui de x de t. E vou pegar um outro sinal aqui. De propósito, eu vou começar ele no tempo negativo. Então vamos pegar aqui um outro sinal. Y de t, tá? Aqui, ó, nós temos os valores iguais aqui para facilitar a nossa vida, né? Até botei juntinho aqui com as mesmas ordenadas aqui, se bem que apareceu um menos um aqui para confundir um pouquinho. Por exemplo, isso, né? Aqui agora, se vocês sabem fazer isso aqui, vocês têm que saber, são funções, você está somando funções, certo? Então, por exemplo, como é que você soma a função de cima com a função de baixo? Você soma ponto a ponto, certo? E aí tem algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, quando eu somar esse pedaço daqui com esse pedaço daqui, vai dar só o pedaço de baixo, porque em cima é zero, certo? Ok? Então, uma reta com uma constante vai dar uma reta, certo? Já aqui eu tenho uma reta com outra reta, né? Com a mesma inclinação. Só que quando eu somar, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer? Né? Então, você vai somar os pontos ponto a ponto, mas olha só, aqui em zero vai continuar zero, concordam comigo? Mas aqui em 1, que aqui vale 1, vamos botar aqui, 1, 2, 1, 2, né? O que vai acontecer? O 1 que está aqui com o 1 que está ali em cima vai dar 2. Então as retas, quando vocês somarem, vão continuar sendo retas, né? Reta com constante é reta, reta com reta é reta, tá? Porém, o coeficiente de inclinação vai mudar, tá? Uma reta é x e a outra reta é x. X mais x, 2x. Inclinação 2, certo? Tá dando para entender isso que eu estou falando? E isso vocês têm dificuldade de fazer. E essa reta com constante vai ser reta, vai mudar o coeficiente da reta? Não, você só está pegando o quê? Você está pegando uma reta que tem um determinado coeficiente, está somando com uma constante, né? O que você vai fazer é que essa reta vai subir. E aí o que vai acontecer quando essa reta subir? Se você prolongar a reta, onde ela corta o eixo Y, o eixo vertical, vai mudar o valor, né? Se a reta é x, você bota um aqui, vira x mais 1, não é? A reta x mais 1 e a reta x têm a mesma inclinação? Sim, mas o coeficiente linear, digamos assim, que se chama, não sei, não lembro, não sou professor de álgebra nem de cálculo, não vou lembrar dos nomes talvez, mas ele muda, certo? Então vocês vão ter que ver, esse tipo de coisa não é simples de fazer e às vezes vocês têm que usar. Aliás, tem que usar bastante às vezes, tá? Fazer modificações. E quando você somar, por exemplo, se você multiplicasse as funções? Putz, multiplicar, você está querendo quebrar a perna da gente, sim. Vai ser usado, multiplicação de funções é uma coisa bastante utilizada em sinais. Né? Na verdade, a gente não está multiplicando funções, a gente está multiplicando sinais. É que o sinal você pode sempre... A primeira aula de sinais. Sinais é normalmente um fenômeno físico, você pode exprimir uma função do tempo. Tá? Normalmente se define dessa forma. Tá? E aí, se você multiplicar, o que vai acontecer? Reta vezes reta vai dar parábola. Né? Parábola vezes reta vai dar uma cúbica. Né? E assim por diante. E você, de repente, desenhar isso dá um trabalho tremendo.
E tem que fazer isso? Às vezes tem que fazer isso sim. Outra coisa que vocês não estão acostumados, né, a fazer. Por exemplo, ó, como é que você descreve matematicamente essa função x de t em relação, né, aos intervalos de tempo? Você tem um desenho de x de t, beleza? Ótimo. Mas vamos supor que vocês não estão, né? Vocês não estão podendo utilizar a parte gráfica do computador. Vamos supor que vocês voltaram para os anos de 1981, quando o computador pessoal praticamente não conseguia fazer gráfico nenhum, tá? Você tinha que trabalhar muito com a interface de texto. Hoje ainda se trabalha muito com texto, né? O programador sabe disso, né? Então ele trabalha muito com texto. Vamos supor que você queira descrever o x de t em relação aos intervalos de tempo. Tá? O que acontece aqui? Como é que você faria? Bom, se é em relação aos intervalos de tempo, eu poderia escrever assim, ó. X de t é igual a zero quando t é menor do que zero. Tudo bem? Não é isso? X de t não é igual a zero quando t é menor do que zero? Ok? Ó, aqui, ó. Vou botar assim. Beleza. Vamos supor que isso aqui vai para cá, isso vai para cá. Vamos começar pela parte fácil. X de t é igual a zero quando t é menor do que zero e quando t é maior do que o quê? Hein? Fala, galera. 5, certo? Quando t é maior do que 5, x de t também é igual a zero. E nesse meio aí, entre 0 e 5, quais são os intervalos que você vai trabalhar? Quais os intervalos que você vai trabalhar? Aqui é uma reta. Aqui é uma outra reta. E aqui é uma outra reta. Certo? Então, quais são os intervalos que você vai trabalhar aí? Só os intervalos. Não estou querendo saber quais são as equações das retas. Mas quais são os intervalos que você vai trabalhar? Entre 0 e quê? Entre 0 e 2. Entre 2 e 4. Né? E entre 4 e 5. Certo? Esses são os intervalos. Mas não terminei. Só coloquei os intervalos. Certo? Eu tenho que definir as retas. Que reta é essa aqui? Aqui a variável é t, em vez de x. Vocês estão acostumados a trabalhar com a variável x, não é isso? Qual é a reta que está aqui? Então essa reta é igual a t. Como é que você sabe que é t? Como é que você define uma reta? Tá? Você define uma reta da seguinte forma, né? Uma reta é r de t, por exemplo, é uma reta AT mais o quê? Um B, certo? Como é que você define, né, o A? O A é o coeficiente angular da reta, ou seja, é a tangente do ângulo que ela faz com a horizontal, certo? Ok? O ângulo que ela faz com a horizontal aqui é 45 graus, a tangente é 1, né? Então é T, certo? Como é que você define B? Quem é B? É o ponto onde a reta cruza, né, o eixo vertical, certo? E ela está cruzando no zero. É só como é que você descobre o ponto onde a reta cruza o eixo vertical? Faz t igual a zero, certo? Faz t igual a zero é um ponto da reta onde ela corre. T igual a zero. O que sobra? B, certo? Então a reta é o quê? Tangente mais o ponto onde cruza o eixo vertical, né? Se você tem um ponto da reta, você tem o coeficiente. Você tem um ponto que você conhece da reta e você tem o coeficiente angular, você tem a reta inteira, tá? Legal? Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar, eu peguei o ponto zero, mas se eu pegasse esse ponto aqui, ó, né, é um ponto da reta, não é? Eu sei, eu consigo, né, prolongar, digamos assim. Aqui eu consigo ver o coeficiente, não consigo ver o coeficiente? Consigo. O coeficiente aqui, no caso, é a tangente desse ângulo aqui, θ, que é igual ao ângulo θ aqui, certo? Então, eu já sei que a reta vai ser o quê? Vai ser t mais um b, certo? A reta é essa, t mais um b. Mas eu sei o seguinte, que no ponto
né? R de t igual a t mais b. Eu sei que no ponto t igual a 2, certo? Né? O que vai acontecer? O R de t vai ser igual a quanto? A 2 também. É só substituir na equação. 2 é igual a t mais o que? B. Né? Aqui no caso, desculpe. 2, que é o R de t, é igual a 2 mais B. Quando é que essa equação fica verdadeira? Quando B é igual a 0. Então, você tem um ponto e você tem o coeficiente, você também tem a reta. Você não precisa ter dois pontos. Ah, eu vi lá que é x de t menos... o coeficiente é y menos y0 sobre x menos x0, né? Eu preciso de um ponto, não sei o quê. Muito complicado. Substitua, usa AT mais B e substitua valores. Vocês vão aprender vários, digamos, atalhos, né, que talvez o professor lá de cálculo não queira ter passado, mas tem vários atalhos que vocês fazem isso. Então, beleza, essa reta aqui, então, ó, deixa eu voltar aqui. Nesse pedaço aqui de 0 até 2 é a reta T, né? Aqui é uma reta? Né? Só que essa é uma reta cujo coeficiente angular é quanto? Qual é o coeficiente angular aqui? É 0, certo? Então, uma reta que, na verdade, é uma constante, certo? Ela cruza o eixo em 2, então isso aqui vale 2, ok? Isso aqui vale 2, é fácil, né? É 0t mais onde cruza. 0t mais onde cruza vai dar onde cruza. Onde cruza é 2, certo? E finalmente, deixa eu apagar isso aqui, para não confundir. E finalmente, essa reta aqui, qual é o coeficiente angular aqui? Agora tem que ver qual é o coeficiente angular aqui, tá? Né? É positivo ou é negativo? Negativo. Negativo. É para baixo, né? Ela está apontando para baixo. Se ela está apontando para cima, se ela está apontando na horizontal, o coeficiente é 0. Se ela está apontando para cima, coeficiente positivo. Se ela está apontando para baixo, coeficiente negativo, certo? Ok? E aí dá para ver facilmente, né, o que acontece? Você anda 1 e desce 2, não é isso? Anda 1 e desce 2, ó. Anda 1 e desce 2, não é isso? Não é? Então é quanto? Menos 2, certo? Menos 2. Desceu 2, menos 2. Dividido pelo que você andou, 1. Certo? Ok? Então aqui vai ser o quê? Menos 2t. E agora, onde cruza? Olha lá. Onde cruza? Cara, você vai ter que... Eu pegar professor, me dá uma folha de papel ao máximo mais aí, porque eu preciso, porque o meu gráfico não tá saindo aqui. Tá saindo aqui. Tá saindo. Não consigo descobrir, né? Como é que você faz então? Lembre-se, você tem 2 pontos da reta, né? E nem precisava ter 2 pontos, bastava ter um só. Se você tem um coeficiente angular, já encontrou o coeficiente angular? Já, menos 2, não é isso? E você sabe que esse ponto aqui pertence à reta, não pertence à reta? Não é isso? Não pertence? Então você já sabe que a reta é menos 2t mais uma constante c, certo? Não é isso? A reta é essa, você tem que descobrir qual. A constante c. Essa mais constante c pode ser negativa também, tá? Vai depender de como a reta está, concorda? Se a reta estivesse inclinando para cima, por exemplo, o que ia acontecer aqui? Ia cortar lá embaixo e você ia ter um valor negativo, né? Mas eu sei o seguinte, então a reta é menos 2t mais c, né? R de t é igual a menos 2t mais c. O que acontece? O ponto, né? O ponto 4, 2 pertence à reta. O ponto 4, 2, né? O que é o ponto 4, 2? Isso aqui é t e isso aqui é R de t, certo? Pertence à reta. Então é só substituir, né? Se é 4, 2, isso aqui é 2. Isso aqui é menos 2 vezes 4 mais c. Quanto deu aqui? Deu 2 é igual a menos 8 mais c, certo? Ou seja, o c vai ser igual a 10, certo? Então a reta qual vai ser? Menos 2t mais 10. É só ver se funciona para 2 pontos, só para conferir, ó. Né? Para o ponto 4, olha só,
O ponto 4, pessoal, coloca aqui, ó, t igual a 4, menos 2 vezes 4, menos 8, mais 10, 2, ó, certinho. Para o ponto 5, menos 2 vezes 5, quanto? Menos 10, mais 10, 0. Tá certo. Viram como é que faz? Tá? Tem que usar isso? Tem. Vocês vão usar isso, tá? Ah, mas eu não preciso. Cara, precisa. Acreditem, precisa. Aí diz, eu não vou usar isso nunca. Vai. Pior que isso aqui é tipo da coisa que você vai usar, né? Porque, por exemplo, às vezes está entrando uma onda triangular, depois uma onda quadrada, você tem que somar, tem que multiplicar, tem que dividir. Isso acontece, vocês vão ver, né? A gente vai ver isso, tá? Então é interessante vocês saberem fazer essas operações. Notem, essas operações com sinais aqui são operações bem simples. A gente tem operações mais complicadas. Quais são as operações mais complicadas? É quando você mexe dentro do parênteses do sinal. Como assim? Em vez de trabalhar, por exemplo, eu tenho um sinal que é esse aqui, né? X de t. E se eu fosse desenhar isso aqui, ó, x de t mais 2, o que é isso? Né? Pô, peraí, como é que faz isso? Dá para desenhar na boa, vocês vão ver como é que funciona. Eu vou mostrar para vocês como é que é. Mas aí tem regras mais fáceis para fazer o desenho, por exemplo, né? E se fosse assim, ó, x de menos t sobre 2 menos 3. Pô, o que você fez aí? Na verdade, são coisas que aparecem em vários problemas na prática, tá? E aí tem que saber o que é esse menos 3, o que é esse menos t sobre 2, o que está acontecendo ali. Vocês vão ver que vai ser, o sinal vai ser expandido ou comprimido, né? Esse menos 3 ou esse mais 3, a gente vai ver, são deslocamentos nesse eixo, tá? Mas é importante também vocês saberem esse eixo vertical. Normalmente a gente não entra tanto em detalhe, tá? Eu até meio que já adiantei alguma coisa do que eu vou falar, né? É porque essa recordação é mais realmente um monte de informações que eu estou passando antes de a gente começar a nossa aula propriamente dita, que a gente já vai começar na quarta que vem, tá? De manhã. Mas é bom fazer isso. Voltando lá aos números complexos, eu dei uma viajada total, né? Mas voltando aos números complexos, a gente viu, né? Você representa números complexos no plano complexo. O plano complexo tem um eixo real, né? E você tem o eixo imaginário, tá? E aí, aqui, ó, o eixo real, né? E o eixo imaginário, tá ok? Você representa um ponto nesse plano, ele vai ter, né, uma projeção no eixo real, é a parte real, né, do número complexo, que é real de z, e tem uma projeção, né, no eixo imaginário. Essa aqui é a parte imaginária de z, né? Na forma retangular você escreve assim, ó, z é igual a mais jb, tá? Pode botar bj também, não tem problema nenhum não, mas normalmente eu até às vezes escrevo CQJ, não sei QJ, porque estou acostumado, mas normalmente o cara coloca o J primeiro para chamar a atenção que aquela é a parte imaginária, tá entendendo? Às vezes você coloca um número qualquer e acaba confundindo, de repente coloca 2J, o cara acha que é 21, é um número que não é. Se você colocar o J sempre antes, você consegue chamar a atenção para isso, tá? O que nós temos aqui também que é importante? Existe a operação que aqui no livro ele usa assim, ó, Z asterisco, isso aqui é Z conjugado. Conjugado, né, você faz o seguinte, mantém o valor da parte real e inverte o sinal da parte imaginária. Por que você usa o conjugado? Cara, porque tem uma coisa bem legal quando você trabalha, né, com números complexos, né? Notem, o que é o R aqui, né? O R a gente chama de módulo do número complexo. E se você pegar o módulo, o que vai acontecer? Você vai ter R, vai ser igual a raiz quadrada, né, de A2 mais B2. A gente aqui está falando em módulo, né? Eu não vou pegar, eu vou pegar o B, né? Não vou pegar o JB, vou pegar o valor de B, certo? O que acontece? Se você pegar o Z, que é A mais JB,
e pegar o Z conjugado, que é A menos JB, você pega e faz essa multiplicação. O que vai acontecer aqui? Você vai ter A vezes A menos JAB mais JAB menos JB ao quadrado, né? Se você multiplica, certo? Não é isso que acontece? Né? O que vai acontecer com esses dois caras? Vão sumir. O que vai acontecer quando tiver? Vai dar J2B2, mas J2 é menos 1. Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. Ou seja, isso aqui vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado, que vai ser basicamente o R ao quadrado. Ou seja, se você pega um número, né, e multiplica pelo conjugado, número complexo, o que você tem? Você tem, né, o módulo do número complexo, né, ao quadrado. Tá? E não é um número com parte imaginária. Então, é muito bom, você usa muito isso quando você vai fazer divisão de complexo. Como assim divisão de complexo, Abel? Você tem, por exemplo, 2 mais 3 mais J3. Divide por 4 menos J, né? E você quer fazer o quê? Você quer chegar num número que é um A mais JB, certo? O que você faz quando você faz isso aqui? Você simplesmente multiplica isso aqui pelo conjugado. Conjugado não, conjugado, né? 4 mais J e aqui em cima 4 mais J. Multiplica também. O que vai acontecer? Ó, aqui vai ficar 2 vezes 4 mais 2 mais J vezes 2, né? 2 vezes 4 mais J vezes 2. Depois vai ter mais J vezes 12, né? E mais J2 vezes 3, certo? Ok? Então, primeiro eu multipliquei o 2 pelo 4, o 2 vezes o J. Depois eu multipliquei o 3 vezes o 4, o J3 vezes o 4 e o J3 vezes o J, certo? O que vai acontecer? Vai ficar isso aqui. E embaixo, como é conjugado, eu já sei que embaixo vai dar o quê? 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado, certo? 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é o módulo ao quadrado, né, do nosso número complexo, 4 mais J, 4 menos J, certo? E aí o que vai acontecer aqui em cima? Vai dar 8, né? Isso aqui vai dar menos 1, então 8 menos 3, certo? Mais J que multiplica 14. Isso tudo dividido por quanto? Dividido por 16, 17. Certo? Então isso aqui vai dar 5 sobre 17 mais J14 sobre 17. Se eu não errei em conta. Certo? Ou seja, você transformou um número que era a divisão de dois números complexos, certo? Por um número complexo na forma retangular. Podia fazer de outra forma? Claro que podia fazer de outra forma. Como é que você faria de outra forma? Ó, eu não sei que isso aqui, né, é um cara que vai ter um valor que vamos dizer assim, R ângulo θ, né? Ele não pode ser representado. Olha aqui, quando eu represento um número complexo, eu posso representar na forma retangular, mas eu também posso representar na forma R ângulo θ, certo? R é o módulo, θ é o ângulo que ele faz com a vertical. Ó, o que vai acontecer aqui, ó? Você tem R sobre θ, e aqui embaixo você vai ter um R' sobre um θ', digamos assim. Por quê? Porque vai ser outro número complexo, né? E aí você pode escrever assim, ó, R sobre R', ângulo de θ menos θ'. Ah, por que os ângulos diminuem? Né? Por que os ângulos diminuem? Né? Eu vou explicar, é fácil, né? Lembra que eu expliquei na aula passada a fórmula de Euler? E elevado a jθ, né, mais ou menos, é igual a cosseno de θ mais j seno de θ. Né? Mais ou menos, né? Que também você pode colocar. Lembra que eu falei? Eu só
coloquei a fórmula de Euler, não demonstrei a fórmula de Euler. No livro tem demonstração pela fórmula de Maclaurin, não é a mais bonita. Procure na internet, tem várias demonstrações, tem umas muito bonitas, inclusive, usando cálculo. E cálculo simples, não é complicado, tá? Cálculo simples, lindonas, certo? Ok? É fácil demonstrar, né, depois que o cara já demonstrou, né? É sempre assim. É que nem teorema de Pitágoras, né? Ok? Vocês viram que o cara, há pouco tempo só que conseguiram demonstrar o teorema de Pitágoras usando só trigonometria? Não usando a trigonometria que foi derivada do teorema de Pitágoras. Vocês procurem lá. 2 alunos de segundo grau aí, ensino médio. Tá? Bem legal. Né? Bem interessante a prova deles. Olha só, se você multiplicar isso aqui por um R, você vai ter uma multiplicação por um R aqui, não é isso? Não é? Não é isso? Legal. Se é uma multiplicação por R, você vai ter um R cosseno θ, mais ou menos um JR seno θ. Isso aqui não é a forma polar, digamos aqui. Isso aqui não é o A. Isso aqui não é o B. Então, uma outra forma de você expressar, ao invés de ser essa forma aqui, ó, R ângulo θ, é simplesmente você expressar assim, ó, R elevado a J, a mais Jθ, por exemplo. Tá? É igualzinho, isso aqui é a mesma coisa. Usando a fórmula de Euler. E aí fica fácil vocês entenderem por que dá essa diferença aqui, ó. Isso aqui não é R θ? Não é a mesma coisa que R elevado a J mais Jθ? Isso aqui não é R' elevado a mais Jθ'? Quisesse usar essa fórmula, não é? Se você dividir os dois, o que vai dar? Vai dar R sobre R' elevado a Jθ menos Jθ'. Isso vai dar R sobre R' elevado a mais Jθ menos θ'. E a gente usar, né, a nossa equivalência aqui, isso aqui vai dar R sobre R', ângulo de θ menos θ'. Né? Então, dividir, né, dividir na forma polar é diminuir ângulos, né? Multiplicar é somar ângulos. A gente vai mostrar isso também. Tá ok? Tá? E aí usa também a fórmula de Euler. Legal? Corri um pouquinho aqui, né? Vou terminar agora, vocês já estão no intervalo. E na aula que vem a gente continua aqui, vamos fazer mais contas com os complexos, tá? Desculpa o atraso aí, mas realmente não dá para ter chegado mais cedo não, tá? Tchau, tchau.